A vida moderna é um terreno cheio de armadilhas emocionais. As pessoas vivem correndo, ansiosas, reagindo a cada provocação, cada palavra atravessada, cada olhar enviesado. No meio desse turbilhão, poucos conseguem manter a calma, a clareza e a força de espírito que realmente transformam uma existência. O estoicismo, uma filosofia nascida há mais de 2 milênios, mostra que a verdadeira liberdade não está em controlar os outros, mas em dominar a si mesmo. E o que mais chama a atenção é que esses ensinamentos, apesar de antigos, parecem ter sido escritos ontem, como se Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio já previssem os dilemas do nosso tempo. Imagine-se num dia comum. Você acorda, abre o celular e já encontra uma avalanche de notícias ruins, mensagens cobrando prazos, comentários críticos em redes sociais. Sua mente é puxada em várias direções e antes mesmo de sair de casa, você já se sente drenado. É nesse cenário que a filosofia estoica entra como um escudo, oferecendo não apenas reflexões, mas ferramentas práticas para que cada pessoa consiga lidar com a pressão, com a dor e com a incerteza. E é exatamente isso que vamos explorar aqui. Como aplicar princípios estoicos para não apenas sobreviver às dificuldades, mas transformá-las em combustível para se tornar alguém mais forte, mais sábio e mais tranquilo. Os antigos estoicos acreditavam que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar nossas reações. Essa simples ideia, que parece óbvia, é, na verdade, uma das mais revolucionárias da história do pensamento humano. Pense em quantos conflitos você já teve porque quis que alguém agisse de forma diferente, porque esperava que o mundo se moldasse à sua vontade. Quantas vezes você se frustrou porque a realidade não correspondeu às suas expectativas? O estoicismo nos lembra que lutar contra o inevitável é desperdiçar energia. A verdadeira força é aceitar o que não depende de nós e focar apenas no que está sob nosso poder. Para tornar isso concreto, vamos olhar para situações cotidianas. Imagine uma mulher de 33 anos que acabou de ser rejeitada em uma vaga de emprego. Ela poderia afundar em frustração, repetir mentalmente frases como "não sou boa o suficiente", "não adianta tentar". Mas, se aplicar o raciocínio estoico, ela entenderá que o resultado do processo seletivo não estava sob seu controle. O que estava era seu preparo, sua dedicação e sua postura durante a entrevista. E tendo feito sua parte, o resto pertence ao universo. Essa forma de pensar não significa conformismo, mas libertação. Quando você entende seus limites, pode agir com mais leveza, sem carregar o peso do impossível. Outro exemplo, um rapaz de 28 anos enfrenta críticas constantes no trabalho. Seus colegas zombam dele, fazem piadas, questionam suas ideias. Se ele reage com raiva, dá exatamente o que os outros querem. Perde o controle, se desgasta, mina sua confiança. Mas se ele aplica o ensinamento estoico, vai perceber que as palavras alheias são vento e que sua serenidade é sua maior resposta. Marco Aurélio dizia: "Se alguém consegue me mostrar que estou errado, aceitarei de bom grado, pois a verdade nunca feriu ninguém." Essa postura desmonta a arrogância e fortalece quem tem coragem de praticá-la. A filosofia estoica não é apenas sobre resistir, mas sobre transformar cada desafio em oportunidade. Os mestres antigos chamavam isso de amor fati, o amor ao destino. Em vez de reclamar da vida, eles ensinavam a abraçar o que acontece como parte essencial do nosso caminho. Imagine um atleta que sofre uma lesão séria. Ele pode cair em desespero, ou pode ver isso como chance de desenvolver outras habilidades, como resiliência, paciência, liderança. Epicteto, que nasceu escravo e teve sua perna quebrada pelo próprio dono, não apenas sobreviveu ao sofrimento,
como se tornou um dos filósofos mais respeitados da história. Ele não escolheu suas circunstâncias, mas escolheu sua atitude diante delas. O ponto central é: o sofrimento inevitável não precisa se transformar em miséria. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento prolongado é muitas vezes fruto da nossa resistência à realidade. Quando algo ruim acontece, podemos chorar, reclamar e desejar que fosse diferente. Mas também podemos aceitar o que é, aprender e seguir em frente com dignidade. O estoicismo nos oferece frases guia para esses momentos, como a lembrança de que nada é bom ou mal, a não ser pela opinião que temos sobre isso. Essa ideia, repetida por Sêneca, é como uma chave que destrava nossa prisão mental. Agora, pense em sua própria vida. Quantas vezes você se deixou dominar por sentimentos que, na verdade, só existiam na sua mente? Quantas vezes você perdeu o sono por algo que já havia acontecido e que não podia ser mudado? Ou por algo que ainda nem aconteceu, mas que sua imaginação já pintou como terrível? O filósofo estoico é um guerreiro do presente, alguém que aprende a não se perder em lamentos pelo passado, nem em ansiedades sobre o futuro. Ele encara o agora como o único lugar onde realmente pode agir. É por isso que o estoicismo continua atraindo pessoas no século XXI. Em um mundo cheio de distrações, crises e polarizações, essa filosofia funciona como uma âncora. Ela nos lembra que não somos folhas levadas pelo vento das circunstâncias, mas marinheiros que podem aprender a manejar as velas da própria vida. Não se trata de apagar emoções ou viver como uma pedra fria e insensível. Pelo contrário, é sentir tudo intensamente, mas sem ser arrastado pelo turbilhão. É aprender a ser calmo, sem ser passivo, firme sem ser agressivo, livre sem ser indiferente. E o mais fascinante é que qualquer pessoa pode praticar o estoicismo, independentemente de idade, profissão ou condição social. Não importa se você é um jovem estudante tentando encontrar seu lugar no mundo, uma mãe sobrecarregada tentando equilibrar família e trabalho, ou um empresário enfrentando pressões diárias. Todos podem aplicar os mesmos princípios, focar no que está sob seu controle, aceitar o que não está, usar cada obstáculo como oportunidade e manter a mente serena diante do caos. Essa é a receita estoica para uma vida plena. Ao longo deste roteiro, vamos mergulhar em exemplos, reflexões e estratégias práticas que podem ser usadas no dia a dia. Vamos ver como responder a provocações sem perder a calma, como transformar críticas em aprendizado, como lidar com perdas inevitáveis sem ser esmagado por elas. Vamos juntos construir uma fortaleza interior, tijolo por tijolo, lembrando sempre que o maior campo de batalha não está fora, mas dentro de nós. A força do estoicismo não está em frases prontas, mas na capacidade de transformar a teoria em prática. É fácil admirar uma citação de Marco Aurélio, mas o verdadeiro desafio é aplicar esse pensamento no momento em que alguém nos insulta, quando perdemos uma oportunidade importante ou quando a vida nos empurra para um lugar de desconforto. O estoicismo exige treino constante, porque nossa mente tem o hábito de reagir de maneira automática. E quebrar esse ciclo é um trabalho diário, quase artesanal, de polir as próprias emoções. Pense em quantas vezes você foi pego de surpresa por uma crítica injusta. Talvez um chefe dizendo que seu esforço não foi suficiente. Talvez um parente comparando você a outra pessoa. Ou até mesmo um comentário em uma rede social que, mesmo sendo de alguém que você nem conhece, conseguiu afetar seu humor. A primeira reação que surge é sempre defensiva: raiva, tristeza, indignação. Mas o estoicismo nos ensina a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é pequeno, mas é nele que mora a liberdade.
Você pode escolher não reagir como sempre reagiu. Pode escolher responder com serenidade, ou até mesmo com silêncio, que muitas vezes é mais poderoso do que qualquer palavra. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos perturba, mas a interpretação que damos aos fatos. Se alguém lhe chama de incompetente, a frase em si é apenas um conjunto de sons. Só se torna um peso quando você a acolhe como verdade ou quando se deixa consumir pela raiva de provar o contrário. O estoico observa essa cena com frieza. Isso é apenas uma opinião alheia. Não muda o que eu sou, nem diminui meu valor. Essa forma de pensar, quando praticada repetidamente, cria uma couraça contra a manipulação emocional. Outro ponto fundamental é o controle do desejo. Vivemos em uma cultura que alimenta a ideia de que precisamos de mais e mais para sermos felizes, mais bens materiais, mais reconhecimento, mais status. Os estoicos, no entanto, apontavam que a verdadeira riqueza está em desejar menos. Sêneca escreveu que quem não se contenta com pouco não se contentará com nada. Isso não significa rejeitar conquistas, mas entender que a paz de espírito não depende delas. Uma pessoa que aprende a se satisfazer com o básico, que consegue desfrutar de uma refeição simples ou de um momento silencioso, alcança um tipo de liberdade que o luxo jamais pode oferecer. Imagine um homem de 42 anos que trabalhou a vida inteira em busca de uma promoção. Quando finalmente a conquista chega, ele descobre que a alegria dura poucos dias. Logo surge uma nova meta, uma nova pressão, um novo vazio. O estoicismo o ajudaria a enxergar que não é a promoção que traz felicidade, mas a capacidade de estar presente e grato no processo, de reconhecer que cada passo da jornada tem valor, independentemente do resultado final. Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque tira a pessoa da corrida interminável do quando eu tiver aquilo, então serei feliz. Os estoicos também valorizavam a disciplina sobre o corpo e a mente. Para eles, enfrentar desconfortos era parte essencial do treinamento. Passar frio, sentir fome em jejum voluntário, acordar cedo para exercícios físicos, tudo isso fazia parte de um processo de fortalecimento interior. Não era masoquismo, mas preparação. Quem já treinou a si mesmo para lidar com pequenas dificuldades não se desespera diante das grandes. Hoje, podemos aplicar isso de forma simples, reduzir o uso excessivo do celular, praticar atividades físicas regularmente, dormir no horário certo. Cada ato de disciplina é como um músculo sendo fortalecido, e com o tempo, a resiliência se torna natural. Outro aspecto poderoso do estoicismo é a reflexão sobre a morte. Muitos fogem desse tema, como se falar sobre ele fosse atrair má sorte. Mas os estoicos o encaravam de frente, não com morbidez, mas com clareza. Para Marco Aurélio, lembrar-se da morte era uma forma de valorizar a vida. Saber que o tempo é limitado nos torna mais atentos ao presente. Quantas vezes você adiou gestos simples, como dizer a alguém que ama o quanto ela é importante, ou desfrutar de uma tarde tranquila sem sentir culpa? Quando lembramos que cada momento pode ser o último, começamos a viver de maneira mais plena, sem perder tempo com futilidades. Essa perspectiva também ajuda a lidar com perdas. A morte de um ente querido, por exemplo, é uma das dores mais intensas da vida. Nenhuma filosofia pode eliminar o luto, mas o estoicismo ajuda a encará-lo com menos desespero. Sêneca escreveu cartas sobre a perda de amigos, lembrando que devemos agradecer pelo tempo que tivemos com eles, em vez de nos torturarmos pelo que não teremos mais. É um convite a enxergar a vida como um presente temporário, não como uma posse eterna. E não podemos esquecer o valor da comunidade. Embora o estoicismo seja uma filosofia de fortalecimento individual, ele também reconhece que ninguém vive sozinho.
Somos parte de algo maior, uma teia de relações que dá sentido à nossa existência. Quando agimos com virtude, não fazemos isso apenas para nós, mas para o bem comum. Isso se aplica em pequenas coisas, como tratar bem um desconhecido, oferecer ajuda a quem precisa ou simplesmente agir com honestidade, mesmo quando ninguém está olhando. Essas atitudes reforçam a ideia de que a verdadeira grandeza está em viver de acordo com princípios, não em buscar aplausos. Agora, trazendo tudo isso para o seu dia a dia, faça o exercício de observar suas reações. Da próxima vez que alguém tentar provocar você, pare e respire antes de responder. Da próxima vez que sentir inveja de alguém, questione se o que essa pessoa tem realmente traria a paz que você procura. Da próxima vez que o medo do futuro aparecer, lembre-se de que a única coisa que existe é o presente. Esses pequenos treinos vão, aos poucos, moldando uma mente mais estável e um coração mais tranquilo. E aqui eu quero fazer uma pausa para falar diretamente com você que está acompanhando este vídeo. Se essas reflexões estão fazendo sentido, esse é o momento de se aprofundar ainda mais. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e continue caminhando junto com essa comunidade que busca serenidade e sabedoria. Mas eu quero propor algo diferente. Não apenas clique no botão de inscrição. Quero que você escreva nos comentários uma situação em que você conseguiu ou não conseguiu aplicar calma estoica na vida real. Pode ter sido em um conflito no trabalho, em um momento de perda, ou até mesmo em uma discussão trivial. Compartilhe, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Aqui, cada história conta e pode se tornar parte de um aprendizado coletivo. A verdadeira medida da filosofia estoica não está no que lemos em livros ou ouvimos em discursos, mas na forma como reagimos quando a vida nos pressiona contra a parede. É fácil parecer sábio quando tudo está em ordem. O verdadeiro teste acontece quando algo inesperado nos tira do eixo. E é justamente aí que o treinamento estoico mostra seu valor, pois nos lembra que o caos externo não tem o poder de nos dominar se mantivermos o domínio interno. Um exemplo que ilustra bem isso é o de uma jovem de 24 anos que sonhava em empreender. Ela investiu tempo, energia e dinheiro em um pequeno negócio, mas após alguns meses enfrentou fracassos e dificuldades financeiras. No calor do momento, a reação natural seria desistir, se culpar ou se sentir vítima da vida. Mas quando olha com lentes estoicas, ela percebe que cada revés é também um campo de treino. Os erros se tornam lições, as dificuldades se tornam combustível. O fracasso, no olhar estoico, não é o fim do caminho, mas um passo essencial que fortalece a base de quem persiste. Essa visão se conecta ao princípio da dicotomia do controle, um dos pilares do estoicismo. Ele nos ensina a separar tudo em duas categorias: o que depende de nós e o que não depende. O clima, a opinião dos outros, a economia, a saúde, em certa medida, tudo isso foge ao nosso controle direto. O que depende de nós são nossas escolhas, nossa disciplina, nosso esforço e nossa resposta às circunstâncias. Quando entendemos essa divisão, nos libertamos de uma carga imensa. Deixar de lutar contra o que não pode ser mudado é abrir espaço para agir com força no que está ao nosso alcance. Outro ponto central é o conceito de virtude. Para os estoicos, viver bem não era ter poder, riqueza ou fama, mas agir com sabedoria, justiça, coragem e temperança. Essas 4 virtudes eram vistas como bússola de conduta, capazes de orientar decisões grandes e pequenas. Pense, por exemplo, em uma situação de injustiça no ambiente de trabalho. Um colega é acusado de algo que não fez. O mais conveniente seria se calar e não se envolver. Mas a virtude da justiça convida a agir com integridade, mesmo que isso traga desconforto. O estoico
Não é alguém que apenas observa a vida de forma passiva, mas alguém que busca viver em alinhamento com valores universais. Essa busca pela virtude também se aplica ao autocontrole. Vivemos numa era em que a gratificação imediata está a um clique de distância. Redes sociais, compras online, entretenimento constante, tudo nos incentiva a querer agora sem esperar. O estoicismo ensina justamente o contrário: cultivar paciência, resistir a impulsos, valorizar a espera. Um homem de 55 anos que aprende a dizer não para prazeres momentâneos ganha um poder que pouca gente tem hoje: o de não ser escravo de seus desejos. Essa força silenciosa, que não precisa de aplausos, é uma das maiores conquistas que alguém pode alcançar. Outro ensinamento prático é o da visualização negativa, chamado pelos estoicos de premeditatio malorum. A ideia é simples: refletir antecipadamente sobre o que pode dar errado, não para viver com pessimismo, mas para estar preparado. Imagine alguém que vai fazer uma apresentação importante. Em vez de se desesperar com o medo do fracasso, ele visualiza cenários possíveis: o projetor falhar, o público não prestar atenção, uma pergunta difícil ser feita. Ao considerar esses cenários com calma, ele reduz o impacto emocional caso aconteçam de fato. É como se tivesse ensaiado mentalmente a dificuldade antes de enfrentá-la. Essa prática também nos ajuda a valorizar o que temos. Quando você pensa na possibilidade de perder uma amizade, uma oportunidade ou até a própria saúde, passa a enxergar com mais gratidão o que já está presente. O ser humano tem a tendência de tomar tudo como garantido, mas o estoicismo nos lembra de que nada é permanente. Ao contemplar a fragilidade da vida, aprendemos a apreciá-la mais intensamente. Um exercício útil é começar o dia se perguntando: o que pode dar errado hoje? Como posso me preparar para isso sem perder a calma? Essa simples reflexão nos coloca em posição de prontidão, reduzindo o choque quando algo inesperado surge. Ao mesmo tempo, nos mantém humildes, lembrando que não controlamos o fluxo da vida, apenas a forma como navegamos nele. O estoicismo também nos ensina a não depender da aprovação alheia. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do que os outros pensariam? Quantas vezes buscou se encaixar em padrões apenas para ser aceito? Para os estoicos, viver em função da opinião externa é desperdiçar a própria vida. Marco Aurélio escreveu: logo você terá esquecido de tudo e todos terão esquecido de você. Essa frase, longe de ser sombria, é libertadora. Se no fim seremos esquecidos, por que viver acorrentados ao julgamento dos outros? É melhor viver de acordo com a própria consciência, guiado por princípios, do que ser refém de expectativas. E nesse ponto surge uma grande lição. A paz interior não depende do silêncio do mundo, mas da harmonia dentro de nós. Você pode estar em um ambiente barulhento, cheio de pessoas negativas, mas se cultivou calma. Nenhuma palavra ou gesto externo tem o poder de abalar você. Essa é a essência da fortaleza estoica: ser inabalável por dentro, mesmo quando o mundo lá fora parece ruir. À medida que nos aprofundamos nesses ensinamentos, percebemos que o estoicismo não é um manual para fugir da vida, mas para enfrentá-la de cabeça erguida. Ele nos convida a abraçar o desconforto, a cultivar disciplina, a viver com propósito e a buscar a virtude como bem supremo. E quando isso se torna prática constante, o resultado é uma vida mais serena, mais forte e mais significativa. Portanto, quando a ansiedade bater, quando o medo aparecer ou quando a raiva tentar tomar conta, lembre-se de que você não é refém desses sentimentos. Eles são visitantes que passam, mas você é o dono da casa. Pode acolhê-los com consciência, mas não precisa deixá-los dominar o espaço. Essa é a grande arte do estoicismo: ser senhor de si mesmo em qualquer circunstância.
Chegamos ao momento de amarrar todas as ideias que percorremos até aqui, e talvez o ponto mais importante a se destacar é que o estoicismo não é apenas um conjunto de frases bonitas para serem compartilhadas em redes sociais. Ele é um modo de viver, um caminho de transformação que exige coragem, disciplina e consistência. A cada dia, somos colocados diante de testes. A crítica inesperada, a perda de algo que valorizamos, a ansiedade diante do futuro, a tentação de buscar reconhecimento externo. E é nesses momentos que temos a chance de aplicar o que aprendemos. O estoicismo não elimina as dificuldades, mas nos ensina a atravessá-las sem perder nossa essência. Um dos maiores perigos da vida moderna é viver no piloto automático. Acordamos, trabalhamos, consumimos, reagimos, sem parar para refletir se estamos realmente vivendo de acordo com o que acreditamos. O estoicismo rompe esse ciclo, pois exige que cada um de nós se torne um observador consciente de si mesmo. Quando Epicteto falava sobre examinar os próprios pensamentos, ele nos desafiava a não deixar que emoções cegas guiassem nossas escolhas. Essa prática de autoobservação é o que diferencia quem apenas sobrevive de quem vive com propósito. A serenidade estoica não é ausência de emoções, mas domínio delas. É sentir raiva, mas não ser escravo da raiva. É sentir tristeza, mas não se afogar nela. É experimentar o medo, mas continuar caminhando mesmo assim. O estoico não é um ser frio, mas alguém que aprendeu a reconhecer os ventos da vida sem permitir que eles quebrem o leme da sua embarcação. Essa imagem é poderosa. Você, como capitão do próprio navio, enfrentando mares calmos e tempestades, mas sempre com as mãos firmes no controle do que realmente importa, suas escolhas e sua atitude. Talvez uma das maiores lições seja entender que tudo o que valorizamos é passageiro. Relações, conquistas, saúde, até o próprio corpo, tudo muda, tudo se transforma, tudo se vai em algum momento. Essa consciência, que poderia ser dolorosa, é na verdade libertadora, porque quando aceitamos a impermanência, aprendemos a valorizar cada instante. O café quente pela manhã, a conversa com alguém querido, o silêncio de um fim de tarde, o simples fato de estar vivo hoje, tudo isso se torna motivo de gratidão. O estoicismo nos convida a enxergar a beleza nas pequenas coisas e a viver cada dia como se fosse um presente único. Outro aspecto essencial é a coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Marco Aurélio, em seus escritos, refletia sobre a inevitabilidade da dor e da adversidade, mas reforçava que cada obstáculo é uma oportunidade de fortalecer a alma. Essa é uma mensagem atemporal. O que nos machuca também nos molda. A vida não nos deve facilidades, mas sempre nos oferece a chance de crescer. O estoico não foge das batalhas, encara-as com dignidade, sabendo que sua verdadeira vitória não está no resultado externo, mas no caráter forjado ao longo do caminho. E nesse ponto, chegamos a uma conclusão fundamental. Viver como estoico é viver de forma mais humana. É aceitar nossas vulnerabilidades, mas não ser dominado por elas. É reconhecer a dor, mas transformá-la em aprendizado. É compreender que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar o modo como caminhamos nele. Essa filosofia não é um convite ao isolamento, mas à integração. Porque quando cada um de nós cultiva serenidade, disciplina e virtude, o resultado se espalha para além de nós, inspira os outros, fortalece comunidades, transforma ambientes. Agora, quero que você pare um instante e reflita. Em que área da sua vida o estoicismo poderia ser aplicado hoje? Talvez em uma relação difícil, em uma perda recente, em um desafio profissional, ou simplesmente na forma como você lida com sua própria mente. Pense nisso como uma oportunidade. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com um gesto pequeno.
Respirar fundo antes de reagir, agradecer pelo que já tem, aceitar algo que não pode mudar ou tomar uma decisão guiada pela virtude e não pelo impulso. É assim que a transformação começa, passo a passo, treino após treino, até que a serenidade se torne parte de quem você é. E aqui, chegando ao fim desta jornada, quero falar de coração. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se provocou reflexões ou despertou aquela vontade de colocar em prática algo novo, eu te convido a se inscrever no canal. Mas não como um gesto automático. Quero que você faça isso como um compromisso consigo mesmo, um lembrete de que está decidido a cultivar mais sabedoria, calma e força interior. Este espaço não é apenas sobre vídeos, mas sobre criar uma comunidade de pessoas que, assim como você, querem viver com propósito em meio ao caos. E mais do que isso, compartilhe sua história nos comentários. Conte um momento em que conseguiu manter a calma quando tudo parecia desabar, ou uma situação em que ainda luta para aplicar esses princípios. Divida suas vitórias e suas dificuldades, porque é na troca que crescemos. Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir. E se você gostou deste vídeo, diga também o que aprendeu. Qual foi a lição que mais ficou com você? Aqui, cada relato importa, e cada comentário é como uma chama que mantém essa comunidade acesa. Lembre-se, viver como um estoico não é buscar perfeição, mas progresso. É aceitar que todos tropeçamos, mas também que cada tropeço é chance de levantar mais fortes. É isso que quero que você leve deste roteiro. A certeza de que, com treino e consciência, você pode se tornar inabalável por dentro, mesmo quando o mundo lá fora parece um campo de batalhas. Então, se inscreva, compartilhe sua experiência e continue caminhando conosco. Este é só o começo de uma jornada que, tenho certeza, pode transformar não apenas a sua vida, mas também a de todos ao seu redor.